Uh-huh. I said he's so sweet, think I wanna lick the rapper. So I let her lick the rapper. Say I'm like a... E aí, Ricardo, tudo tranquilo? Tudo ótimo. Eu quero agradecer vocês pelo convite, tudo para estar falando aí com vocês. E é isso. Agora vocês que mandam. A gente que agradece aí, cara, por você ter aceitado. Verdade. Aí. E quem ganha é a gente. Muito obrigado aí. Vou começar essa entrevista perguntando como que você se apaixonou pelo basquete. Minha relação com basquete, ela começou... Vocês não estão vendo daí, vocês não vão conseguir enxergar direito daí, vocês não me conhecem ao vivo. Mas eu não sou o cara, o paradigma de atleticismo, entendeu? Eu sou um cara de 1,70m, sou um cara que meio pouquinho fora de forma. E, evidentemente, desde pequeno, o esporte não é exatamente meu ponto mais forte. Basquete foi mais ou menos o esporte que me abraçou, entendeu? O esporte que eu consegui jogar direito e aquele que eu comecei a jogar e falar, putz, esse aqui eu não passo vergonha, sabe? E a partir daí eu tenho uma outra questão, né? Eu sempre fui um notívago, desde bebezinho. E sempre ferrei com a vida dos meus pais. Sempre fui um moleque que à noite ficava acordado e de dia resolvia dormir. E aliás, isso até hoje. Eu sou um adulto que tem hábitos horrorosos em termos de sono. E isso me ajudou a acompanhar a NBA, que na época não, né? Até hoje, isso passa à noite os jogos. Eu acompanhava não só na ESPN, mas eu lembro muito da TNT. A TNT antigamente passava jogos da NBA com o Fábio Malavasi, né, Van Zimmerman, e eu acompanhava também na TNT, até porque passava filme de terror depois, então eu emendava tudo, e com esse costume horroroso meu de sono durante o dia e virar à noite, era bom pra mim isso. E eu acabei me apaixonando por causa disso. Primeiro foi um esporte que me aceitou do jeito que eu sou e que eu consegui jogar mais ou menos direito. Até hoje engano. E mal, mas engano. Mas, e tirando isso, também o costume, né, de ficar acordado à noite, sempre gostar de ficar acordado à noite, me ajudou a acompanhar os jogos e foi isso, e agora eu tô aqui, né? Agora a gente tá aqui conversando sobre isso. Chegamos até aqui, agora caiu meu celular, obviamente. Eu tô gravando no celular, para quem não sabe. E eu tento apoiar ele num local onde ele não cai, o que infelizmente não tá funcionando muito. Pra qual time você torce e por quê? Cara, eu torço por Orlando Magic. Eu gosto de acreditar, eu acredito pelo menos que isso seja uma maldição na minha vida, né? Porque realmente não ajuda muito. E só passa tristeza e sofrimento e nervoso com o Orlando Magic. Mas eu comecei a torcer pelo Orlando Magic primeiro porque foi um time que eu vi o nome e falei, nossa, legal esse nome. Eu não sei se só eu acho o nome legal, mas quando criança, com 7, 8 anos de idade, eu achei o nome legal. E depois ajudou muito que na época, quando eu fui ver quem era o time, era o primeiro grande time do Magic, né? Com o Shaquille O'Neal, com o Anthony Hardaway, né? Horace Grant, que é um jogador que eu adoro. Até hoje tenho problema com quem entrevistou quando ele veio no Brasil. Ele veio várias vezes ao Brasil, já foi entrevistado por um monte de pessoal aí na internet e eu nunca consegui conversar com o Horace Grant. É uma das frustrações da minha vida. Tinha Darryl Armstrong, né, que era um armador elétrico, assim, um cara super ativo. E quando eu combinei o nome, que eu achei legal quando eu vi pela primeira vez, e o time em si, foi difícil não gostar. Eu acredito que tenha sido o ano anterior, o ano que o Magic fez a primeira final, né, que é dele, contra o Houston Rockets, que ele foi varrido. Então era um time muito bom. E eu acredito que todos nós, assim, a gente chama muita gente de modinha na internet, né? Porque torce pro time que tá bem. Cara, quer saber? É muito raro você não ter um cara que seja modinha no começo, lá atrás, entendeu? Você pode considerar que eu fui um modinha do Magic, porque o Magic estava muito bem na época e talvez tenha sido um dos poucos momentos que o Magic teve tão bem, assim, quando eu comecei a torcer pro Magic. Mas, enfim, eu aprendi a viver com isso, acho que eu vou sobreviver, espero que as pessoas também sobrevivam com o fato de que eu sou um modinha também. Você é o dono, ou um dos, do Jumper Brasil.
E há pouco tempo esse site, né, esse blog que você fez 10 anos de idade, né? 10 anos da criação dele. Me conta como que surgiu a ideia desse site e qual é o segredo dessa longevidade? Cara, é até assustador pensar que o Jumper já tem 10 anos, né? E 10 anos de operação, né? Ele na verdade, talvez ele tenha até um pouco mais de tempo, mas em operação são 10 anos. Para começar, eu não sou eu até esclareço isso bem, eu não gosto de me ver como um dos donos do Jumper Brasil. Até porque a ideia da fundação dele vem do Gustavo Freitas, né, o mastodonte que é o membro original, e do Thiago Vasconcelos, que é o nosso designer, programador, ou tudo nessa área que eu realmente não entendo muito bem até hoje. Eles são os donos, digamos assim, da ideia, junto com o Gustavo Lima, que também é quem comanda a conta do Jumper até hoje. Então, todos aquele pessoal que não gosta dos posicionamentos políticos do Jumper Brasil no Twitter, que reclame com o Gustavo Lima e não comigo. Porque é bom deixar isso claro, que muita gente vem reclamar comigo. Eles na verdade foram os pais da ideia do Jumper, né? E na verdade ele nasceu. Nós éramos integrantes de uma comunidade do Orkut ainda chamada NBA Brasil, que era a maior comunidade de NBA do Orkut, né? Eram 45 mil membros, alguma coisa assim. Pelo menos até onde eu lembro. Pode ser que minha memória já não esteja tão boa assim. Aí eles tiveram essa ideia, porque na época, vocês podem imaginar, nós não tínhamos uma mídia independente de notícias sobre basquete, sobre NBA. Não existia isso, entendeu? Até os grandes sites não faziam isso, sabe? Era uma coisa muito incipiente, era uma coisa ninguém acompanhava muito, era uma coisa exclusivamente na TV fechada, você não via Globo passar melhores momentos de jogos, era uma coisa que era para um público muito restrito. E aí a gente começou a fazer isso e basicamente nós éramos em termos de blogs ou sites independentes, nós éramos os únicos que traduziam notícias. A gente sempre fez que traduzir notícia, né? A gente fazia uma notícia, lógico que a gente não ia lá e trazia palavra por palavra, a gente sempre fez a nossa versão das notícias. Mas basicamente o nosso trabalho no início foi o que a gente agregou a história, digamos assim, da popularização do NBA Brasil, foi a tradução das notícias. A gente ia no Hoops Hype, Hot World, esses sites que são agregadores de notícias sobre a NBA, e nós basicamente pegávamos essas notícias e criávamos uma forma nossa, né? Geralmente nós escrevíamos só em formas de rapidinhas naquela época, então eram notícias bem pequenininhas, era um parágrafo geralmente, e nós agregamos isso que não existia, né? Na época não existia isso. E obviamente por sermos na época digamos assim, um monopólio, né? Porque não existia ninguém que fazia meio isso, nós fomos crescendo e crescendo num espaço que basicamente a gente não tinha concorrência, né? Então nós crescemos à medida que a popularização da NBA aconteceu no país. E nós chegamos numa época em que 2008, se não me engano, não, deve ter sido um pouco depois, mas enfim, minha memória ela não vai ajudar a gente nessa entrevista, eu vou ajuizando, então podem ser que informações se percam no tempo, mas 2008 ou 2009 nós somos escolhidos o terceiro melhor site esportivo do país no antigo prêmio Ibest, né, que o Ibest fazia o prêmio, tinha um júri especializado e eles escolheram o nosso terceiro melhor site brasileiro de notícias esportivas, atrás do Grande Prêmio, que cobre até hoje também, né, cobre no mundo automobilístico, né, e atrás do Globo Esporte, que a gente nem precisa falar. Então foi algo que impulsionou, que passou a gente... A primeira passagem, talvez, de nível foi passar de blog para site. Depois de site, quando a gente ganhou o prêmio Best, depois deu uma outra impulsionada. E aí, nós tivemos o primeiro pausa nele, né? Porque aí, na verdade, lá atrás a gente não chamava de Jumper Brasil, a gente chamava NBA Jumper. E a NBA descobriu da existência da gente, obviamente, e pediu e caçou todo o conteúdo, né? Porque a gente estava usando sem direitos o nome da NBA. Eu
Eu não entendo muito bem disso também, não sou a pessoa melhor indicada para explicar para vocês isso, nem eu expliquei muito bem o que aconteceu naquela época. Enfim, perdemos tudo e aí sim nasceu o Jumper Brasil. Também teve que começar de novo, meio que do zero, de blog, crescemos. E o segredo, caras, né? Nós estamos em 3 aqui, então, caras. O segredo, perseverança primeiro, porque nós nunca capitalizamos basicamente com o Jumper, a gente nunca teve um ganho substancial de dinheiro com o Jumper. Nós temos algumas parcerias, nós temos algumas patrocínios eventuais, mas de fato ninguém vive do Jumper aqui, sabe? Nem eu, nem Gustavo Freitas, nem Gustavo Lima, nem Vinícius Donato, nem ninguém envolvido com o site vive do Jumper Brasil. Nós todos, essa é uma segunda atividade, então é meio necessária a perseverança, né? Para você manter um site alimentado dia a dia, você tendo uma vida paralela e tem que cuidar de outros problemas, é realmente complicado. E você gostar. E esse é o ponto principal, né? Para você sobreviver, você tem que gostar muito do assunto. O que você acha que a SBB tem que fazer para termos um basquete de ponta? Tem que ser transparente, cara. Eu acompanhei as outras entrevistas que vocês fizeram com o Guga, com o Bala. Não consegui ouvir a do Luiz, porque a do Luiz saiu agora, né? Antes da gente começar a gravar. Mas é bem claro que a gente precisa ser transparente, cara. A gente precisa ter gente... Eu não falei aqui que a gente precisa ter gente que para manter, né, um site, uma conta no Twitter, um blog sobre o esporte, a gente precisa, primeiramente, antes de tudo, amar. Eu acho que a gente precisa de mais gente que realmente tem esse compromisso com o basquete brasileiro, sabe? A gente tem muita gente que usou o basquete como uma plataforma para subir. E agora a gente precisa fazer o caminho contrário. A gente precisa tirar esse pessoal que usa como uma plataforma só o basquete para subir na vida, para conseguir o que for, para corrupção, para o que seja. E a gente tem que colocar gente realmente interessada em fazer esse esporte que a gente ama, algo que todo mundo ama. O que você pensa sobre o Heat na história da NBA? Cara, o Heat nasceu junto com o Magic, basicamente, né? Na expansão de 88, né? Na expansão de 87, ano que eu nasci. Então, na expansão foi decidido em 87, 88 nascem os times, né? E assim, o Heat é uma franquia que, se você pensar bem, ela é um exemplo. Ela é muito vencedora. Porque em 88, a gente tem o quê? 29 anos, certo? 29 anos de 88 pra cá. O Heat tem 5 finais e 3 títulos. É isso, né? 5 finais e 3 títulos na história, né? Cara, os outros 3 times que nasceram junto com o Heat, o Magic, o Hornets e o Timberwolves, os 3 somam 2 finais e nenhum título. Todo com o Magic. O Magic fez as 2 finais e perdeu as 2. Cara, é muito difícil você ser tão bem sucedido assim. Você ter em 28 anos 5 finais e 3 títulos. Eu acho que as pessoas tenham real amplitude, entendam a real amplitude disso. A NBA tem 30 times e só um ganha por ano. Só 2 chegam na final. O Heat é uma franquia muito bem sucedida na história. E essa pergunta que o Andrade fez sobre o Miami Heat na história foi a última antes das rapidinhas, que, como você falou, você acompanhou com o Bala e com o Bug, e você já deve saber o que é, né? Que são as perguntas rápidas para você... Jogo rápido. Exatamente. Pronto. Quem joga a bola, eu rebato. Vamos lá. Exato. Campeão da temporada na NBA. Eu acho que o Golden State vai ser campeão. Campeão da temporada no NBB. No Flamengo, porque o Flamengo, se acertar, se voltar nos eixos, é o melhor time. Eric Spoelstra, o que tu acha dele? Eu acho copo meio cheio. Eu sei que as pessoas são copo meio cheio, copo meio vazio com o Eric Spoelstra. Eu sou copo meio cheio. Eu gosto dele. Talvez eu não goste tanto do Eric Spoelstra quanto algumas pessoas, mas eu acho que eu certamente gosto mais do que muita gente dele. Vamos para as rapidinhas das premiações da NBA desse ano. MVP. Eu votaria no Harden. Sixth Man of the Year. Esse, eu acho que o Eric Gordon, ele tá bem encaminhado para ele. Defensive Player of the Year. Eu acho que tem 3 caras que eu acho que você não iria errar com nenhum dos 3. Dois eu nem preciso falar, o Kawhi e o Draymond Green, né? E o terceiro, o Rudy Gobert. E, por sinal, eu acho que os 3, Jazz, Warriors e
e Spurs são as 3 melhores defesas em eficiência da liga, não tenho certeza. Mas eu acho que os 3 seriam bons votos. Most Improved Player. Eu acho que outra que o Gobert vai bater na trave. Eu acho que o Gobert seria um bom voto, mas o Giannis, eu não sei vocês, mas acho que o Giannis é meio que uma barbada nesse prêmio lá. Coach of the Year. Eu votaria no Popovich porque, diferente dos últimos 380 anos do Spurs, o Spurs não tem uma coisa que é muito importante para ele em anos anteriores e ele não teve essa temporada, que é continuidade. Mudou mais de metade do elenco e os caras continuam... Gente, os caras continuam no topo, entendeu? Não mudou mais. Agora era o ano para cair. Mudou mais de metade do elenco. Tim Duncan saiu, que mais do que um jogador é a grande referência na história da franquia. Gente, e o time não cai. E mudou mais de metade do elenco e o time não caiu. Eu votaria no Pop, reconhecendo que votar no Greg Popovich é um clichê terrível, sabe? Eu acho que quando você não tem para quem votar, você vota no Popovich. Mas eu acho que esse ano, acima de outros, eu acho que esse ano ele está merecendo. Com a ressalva de que eu acho que o dinheiro tá no Mike D'Antoni. Então, se você fosse apostar dinheiro, e se eu fosse apostar meu dinheiro, eu colocaria no Mike D'Antoni. Rookie of the Year. Próximo, né? Acho que esse aí eu acho que a gente não tem... Vai ser unânime. O Embiid ele é muito bom e ele não tem concorrentes. Melhor time que você viu jogar? Cara, isso não é muito legal de falar na entrevista com o pessoal do Heat, mas eu acho que o melhor time que eu vi jogar foi o Spurs 2014 da final. Eu acho que aquele período das finais, aquele período de 3 ou 4 jogos, foi o melhor basquete que eu vi ser apresentado por qualquer time na minha vida. All-Star do Leste ou do Oeste? Qual eu prefiro? Eu prefiro... Essa é outra pergunta que não tem como você errar, viu? Essa é uma pergunta que vocês estão me perguntando e não tem como falar errado, eu acho. Deixa eu ver, All-Star... Eu acho que eu ficaria com o Leste, porque eu gosto mais do Leste. Eu gosto mais do Leste, gente. Eu sou mais Leste. Se você pudesse escolher um jogador que você acha que vai vingar no futuro e virar uma lenda, quem seria? Eu vou no voto de segurança. Eu vou no Embiid, porque eu acho que ele é meio voto de segurança, né, nesse momento. A última das rapidinhas, antes de começar as perguntas dos seguidores, é a seguinte. Você montar o melhor time da história. Da história? Se gente você pudesse pegar em cada posição, que você acha? O melhor da história. Eu posso fazer 2 times? O que eu vi jogar e o da história? Porque você vem aqui falar, vamos falar do Bill Russell. Você assistiu o Bill Russell jogar? Graças a Deus eu não vi o Bill Russell jogar, né? Pelo amor de Deus. Gente... Da história, eu acho que eu pegaria os 5 melhores de cada posição, que eu acho que são os melhores, né? Magic Johnson para armador. Você tem Michael Jordan, obviamente, né? Larry Bird. Tim Duncan, eu acho que já pode ser considerado o melhor pivô de todos os tempos. E talvez, essa posição 5 aqui, talvez o Bill Russell talvez não seja o melhor de todos os tempos. Acho que tem muita discussão. Você pode falar em Kareem Abdul-Jabbar, você pode falar em Wilt Chamberlain e Shaq pela dominância que eles tiveram nas suas épocas. Acho que eles podem estar na discussão. Eu acho que a maioria colocaria o Kareem como melhor pivô da história. Mas eu votaria no Bill Russell, obviamente, porque o Bill Russell entrava em quadra, tinha 90% de ser campeão. Então, na época, o homem ganhou tudo praticamente que ele podia. Então, eu acho que eu ficaria com o Bill Russell na 5. Agora, o melhor time que eu vi jogar, eu diria que provavelmente LeBron, Kobe, Jordan... E o Jordan só viu o final, né? Eu não vi tanto o auge dele. Eu vi o final do segundo tripit e o Wizards, mas mesmo assim, acho que a gente não precisa ver muito do Jordan para reconhecer o monstro que ele foi. Então, LeBron, Kobe, Jordan, Duncan, certamente, e Shaq. Eu acho que o melhor pivô que eu vi jogar foi o Shaq. Eu acho que o Shaq, inclusive, é muito subestimado. Eu acho que as pessoas ficam muito com aquela ideia do pesadão, com a força, que ele ia batendo em todo mundo e enterrava. Eu acho que ele foi um dos melhores pivôs passadores que eu vi. Eu acho que quando ele queria passar a bola, ele fazia passes realmente geniais. E você não pode perder de vista o caráter showman dele, né?
Isso é importante demais. Isso é o cara fica pra história por causa disso, sabe? Eu gosto disso. Agora tem muitos caras na história que a gente fazer só um time é sacanagem porque a gente negligencia tanta gente na história, né? Por exemplo, é difícil dizer o impacto que quantificar em palavras o impacto que o Dennis Rodman tem no fato de eu gostar de basquete, por exemplo. Você viu o Dennis Rodman loucão, daquele jeito maluco, todo com cabelo pintado. Você com 8, 9 anos de idade, você queria ser o Dennis Rodman. Você não queria saber da sociedade, como ela te encararia se você tivesse 9 anos, com seu cabelo pintado em 3, com um piercing no nariz. Você não tá nem aí pra isso. Você queria ser o Dennis Rodman. Então é engraçado como a gente deixa muita gente pela história aí que não fala, mas fazer um time assim, né? A gente tem que escolher só 5, por exemplo, e viva com o resultado. É isso. E vamos para as perguntas de seguidores, né? Que eu peguei 4 perguntas e vamos lá. O Igor Afonso, ele escreveu um texto, né? Ele falou, vamos lá. Ele falou assim: pergunta para o Ricardo sobre o papel de um técnico na construção de um jogador. Por exemplo, Kawhi, que virou um monstro nas mãos do Pop. Ele veio de São Diego apenas com bom potencial defensivo, nem defensor era. E agora é Depoy, Defensive Player of the Year, cria o arremesso cada vez melhor, tem 25 pontos de média, etc. Ou seja, o talento estava ali. Por que não acha que surgiu desde cedo? Então acho que seria legal ele falar de como um Popovich da vida influencia na fabricação de grandes talentos. É isso. Cara, essa é uma pergunta interessante. Inclusive é Igor o nome Igor. De quem manda. Igor, um abraço para você, Igor. E isso é interessante. Eu não sou a melhor pessoa para falar. Provavelmente a melhor pessoa para falar seria um técnico para me explicar isso, né? Mas de fato existe uma coisa que é clara, né? Você pensa o Kawhi em Sacramento. Será que ele ia ser o cara que ele é hoje, gente? Eu acho que não. E o Pop ele tem muita rodagem. O Pop ele tem muita rodagem para começar. Ele já viu vários jogadores diferentes, ele já trabalhou com jogadores diferentes, já trabalhou com lenda, já trabalhou com Tim Duncan, já trabalhou com Matt Bonner. Então ele já viu 2 lados da lenda, né? Ele já viu a lenda folclórica e a lenda de quadra, entendeu? Então ele vai de extremos. Então tudo que... E aí eu não estou falando só sobre basquete, eu estou falando sobre a vida. Tudo que a gente faz, o que a gente é basicamente porque alguém acredita na gente. Não só a gente acreditar em nós mesmos, mas geralmente uma outra pessoa chega pra gente e acredita no nosso potencial, sabe? E o Popovich, por ser essa pessoa que já viu muito, acho que já tem uma longa experiência no basquete, eu acho que ele certamente ele tem um papel muito importante no fato de que ele olha para o jogador, ele vê como a conduta dele, a forma como a linguagem corporal dele enquadra, e ele sabe apontar, chegar para ele, por exemplo, e falar: ó Kawhi, isso que você faz aqui, ó, sabe quem fazia talvez isso aqui mais ou menos? Eu trabalhei com um cara que fazia isso mais ou menos igual, sabe como ficaria melhor se ele tentar trabalhar dessa forma? É um cara que... O técnico é um cara que pincela os detalhes. Ele tem que ser o cara que pincela os detalhes. Porque o bruto, a gente vê. O bruto, eu, você, todos nós vemos, entendeu? A questão são os detalhes. E uma outra coisa que pode passar pelo técnico, mas geralmente não passa, é o próprio jogador. O próprio jogador tem que ter vontade de trabalhar. O cara que é rato de academia, o cara que é rato de ginásio, rato de academia, cara, isso é muito importante. Por exemplo, o Jimmy Butler, por exemplo, é um cara que passa a impressão, por mais que ele tá tendo problema agora, e que briga com o Hoiberg, que briga com o Wade, briga com o resto do grupo, Deus sabe o que tá acontecendo lá, ele é um cara que passa a impressão de que é um cara que tipo, ele chega às 7 horas da manhã, se tranca no ginásio e dane-se o mundo e só sai de lá à noite, sabe? E quando você vê a evolução ano a ano, eu acho que isso inclui também o Kawhi, a evolução ano a ano dos jogadores, eu acho que isso faz muita diferença. Então, o técnico tem a diferença em pincelando os detalhes. O técnico é quem olha os hábitos do jogador e mostra detalhes sobre esse jogo em que ele pode melhorar. É um cara que pode também criar funções ou delimitar... como posso dizer, delimitar, caramba, me fugiu a palavra, delimitar, vou repetir funções, dane-se, que Deus me perdoe, mas delimita funções para o determinado jogador, por conhecer o ponto forte dele, o que seria o tal do jogador de sistema, que o Kawhi não é.
né? Porque teve gente aí falando há pouco tempo que o Kawhi era um jogador de sistema. Kawhi não é um jogador de sistema. O Kawhi é um craque. Mas eu acho que tem muito disso. O técnico é quem pincela os detalhes. É quem vê o jogo do cara e acredita nele. Agora, o cara tem que ter vontade de trabalhar. O cara tem que se trancar no ginásio. É isso que diferencia, por exemplo, eu do Matt Bonner. Matt Bonner, sinceramente, Matt Bonner, cara, se você pensar na forma como ele foi trabalhado na NBA, ele provavelmente é um jogador muito melhor do que a gente imagina. Você botar ele numa quadra de rua, ele destrói. Mas na NBA, por exemplo, ele faz um papel que você, teoricamente, poderia ficar aberto na linha de 3 e matar a bola. Mas sabe o que diferencia nós dois? O que diferencia é essa vontade. É estar lá o dia a dia, é trabalhar, é a vontade, é o empenho em ser um jogador melhor. E o que diferencia é o Pop conhecer também. Se o Pop me conhecesse, gente, pelo amor de Deus, eu seria um jogador demais, gente, eu seria muito bom. Essa aqui foi o Igor Renan que perguntou: o que você acha da fase do Kevin e da treta entre o LeBron e o Charles Barkley? Você sabe, eu sou conhecido como um hater do LeBron, né? Então eu sempre vou ficar contra o LeBron. Mas eu acho que o LeBron tá exagerando um pouco, obviamente. Eu acho que dá pra entender porque ele tá exagerando. Quando você tá acostumado a ganhar e perde um jogo contra o Pelicans e o Anthony Davis, por exemplo, você vai olhar assim e falar: eita merda, o que tá acontecendo, entendeu? Você vai ficar meio inquieto. Eu acho que o LeBron tem razão, por exemplo, na necessidade do armador reserva. É claro que o Kevin precisa de um armador reserva. O Kevin está caindo pelas beiradas em relação a assistências, por exemplo, por jogo. Se você vê o nível de assistência, a qualidade dos passes do time, o time carece de um armador reserva. Carece de um cara que possa pegar a bola quando o LeBron não está em quadra, ou mesmo quando o LeBron está em quadra e precisa ser um pouco mais poupado, e consiga criar alguma coisa, e consiga tirar algo da cartola, e consiga fazer o jogo fluir. A próxima pergunta é do Pedro Torres. Ele perguntou quem que tu acha que o Heat... Quem que tu acha que é mais acessível pro Heat nessa free agency? Sim. Ele perguntou isso. Quem que tu acha? Você quer dar opções, porque eu sou péssimo pra lembrar. Ficou vago, né? Ficou vago. Geralmente a gente se liga, eu sou... Cara, sabe, você quer saber? Primeiro, eu não vou lembrar muito quem são os agentes livres essa temporada, então eu vou tentar dar uma resposta um pouco mais geral. Todo mundo tá ao alcance do Heat porque eles têm o Pat Riley. Pat Riley, bicho, esse é uma raposa velha do cacete, entendeu? Esse é um cara que sabe o riscado. Esse é um cara que, se você deixar o cara ir lá, encher o saco, conversar com o cara, sabe, o negócio vai pegar. Ele é o cara que, por exemplo, com o LaMarcus... Vocês lembram da questão do LaMarcus Aldridge? Quando o Heat teve o Pat Riley se encontrou com o LaMarcus Aldridge, o Pat Riley falou: eu sei que a gente não tem chance de assinar com você, LaMarcus, mas quer saber? Assina por um ano que vem volta aí que a gente tá melhor. O cara sabe, entendeu? O cara faz as coisas direito. Então ele é difícil. O Heat é difícil você pensar nos caras no Heat, porque primeiro porque você não sabe quem vai ser o elenco do Heat na próxima temporada. Eu imagino que da Heat vai sair, vai ser trocado. O Whiteside certamente vai estar, mas de resto, cara, você tem o Tyler Johnson que vai estar, porque assinou uma extensão agora e aparentemente os caras gostam. Mas de resto são muitos contratos expirantes ou fáceis de serem movidos, então você não tem uma ideia do que vai ser o time do Heat na próxima temporada. E ainda mais a escolha de draft, né? Porque eu imagino que o Heat não vai aos playoffs, apesar de toda essa disparada, esse medo que ele está colocando na liga inteira, né? Apesar dessa fase esplendorosa do Waiters, eu imagino que eles vão ter uma escolha de draft, não uma vaga nos playoffs em abril. Essa aqui perguntou foi o Gabriel Reis, que é torcedor do Raptors. O que você acha do Norman Powell? Pô, Gabriel, graças a você, valeu pela pergunta. Cara, eu gosto do Norman Powell. A gente tá falando aqui de jogador de esquema. O Norman Powell, ele é muito esse estilo de jogador de esquema. É um cara que mata a bola, é um cara que marca múltiplas posições ali no perímetro, melhorou muito em relação ao arremesso de longa distância dele. Ele é um cara de esquema. Ele é o cara que você pega, que o treinador deve adorar, porque você pega ele e coloca em qualquer posição, entre a 1 e a 4, por exemplo, você joga ele lá, e ele vai encontrar o caminho dele. Na 4 provavelmente nem tanto, mas se você jogar ali naquelas posições, especialmente com o elenco que o Toronto tem hoje, se você jogar em qualquer uma dessas posições, ele vai se virar. A gente tem muito um perfil na NBA hoje de jogador, né? De jogador de perímetro. É o cara que defende múltiplas posições, mata a bola de 3,
né? O 3D, o que os caras chamam 3DA, né? O jogador atlético que defende a posição ou múltiplas posições e que mata a bola de 3. O Norman Powell, ele tá nesse molde, digamos assim, né? Esse molde que o pessoal procura para ser um jogador de elenco, né? Um jogador para você ter no elenco. E é interessante. E o Norman Powell é um cara que, assim, eu até vou falar isso porque eu acho que é interessante quando a gente fala de draft também. O Norman Powell, ele foi 40ª alguma escolha de draft, se não me engano. Foi. E quando a gente fala em tanque, sabe, eu não vejo motivo para você tanquear entre você ser 12º e 15º, sabe, do draft. Hoje em dia, quando a gente estava nos anos 60, 70, em que a informação, a gente não tinha internet para buscar informação, que você não tinha vídeo, que basicamente o pessoal escolhia com a primeira escolha o cara que jogou bem no Madison Square Garden, porque era onde eles viam jogos, justificava isso, porque você que tinha que estar à frente dos outros para pegar os poucos jogadores que a gente tinha conhecimento. Hoje em dia, quando a gente tem no conhecimento de tantos caras, é mesquinharia, cara. Você ficar pensando em não ir para os playoffs, por exemplo, para subir 2 posições do draft, sabe? É pouco demais. Hoje em dia, você encontra talento em qualquer posição. O Isaiah Thomas é um All-Star e foi a última escolha de um draft, entendeu? Então, até fica para a questão do hit, que todo mundo fala que é perder para ganhar, é tanquear, essas coisas. Cara, sabe? Se a diferença for 1 ou 2 posições, não faz tanta diferença, não. A única diferença que vai fazer entre 1 ou 2 posições é se você ser primeiro e terceiro draft, por exemplo. Aí sim faz uma grande diferença. Mas entre ser 15º escolha e 13ª, seja o 15º e vá para os playoffs. Faz 4 jogos, dá rodagem pra galera, entendeu? Eu acho que isso é importante a gente lembrar sempre, porque a gente está num mundo que a gente tem acesso à informação. Eu, em 2 minutos, consegui abrir o site aqui e ver os agentes livres da próxima temporada, sabe? Aliás, uma coisa antes, pessoal, só mandar um abraço para todo mundo que fez as perguntas, não só o Igor e o Gabriel, os outros 2 que mandaram pergunta também. Um abraço para eles, obrigado. É isso. Ricardão, esse daqui é o fim dessa entrevista maravilhosa com conteúdo sensacional, cara. Ficou muito bom. Muito obrigado mesmo, de coração, por você ter aceitado. Sério, sensacional, não tenho palavras, cara. Muito obrigado mesmo. Valeu mesmo, cara. Eu que agradeço vocês, estou sempre aí quando precisarem de mim, se precisando para qualquer coisa. I said he's so sweet, I wanna let the rapper. So I let the rapper say I'm